A eleição já começou! Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdirei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você a respeito da estrutura, da organização da eleição de 2022. Embora pareça que falta muito tempo, a coisa já está muito bem adiantada, tanto por aquilo que já se vê nas mídias, mas também muitas coisas que correm nos bastidores e você vai ficar sabendo agora. Meus amigos, nós vimos aí quanto que os ataques sofridos pelo presidente Bolsonaro, por esse governo, desde o início dos trabalhos de 2019, antes disso, né, o presidente sofreu um atentado gravíssimo durante a campanha, quase morreu por conta disso. Nós vemos que esse governo ele é tratado de uma forma completamente diferente do que foram os outros. Isso pela oposição, pela mídia, pela opinião pública. Bom, graças a Deus, Bolsonaro vem avançando e conseguindo ótimos resultados. Mas, de qualquer forma, a atenção da população está focada em Brasília, especificamente no governo federal. E, por conta disso, muita coisa no nosso estado, na nossa cidade, acaba passando desapercebida. E isso é o que nós vamos tratar nesse momento. Meus amigos, nós vimos o quanto custou a falta de uma liderança, de uma estrutura regional nos estados, alguém que reunisse os deputados federais e estaduais da base, que sentasse com eles, vem cá, meu irmão, você vai lançar candidato a prefeito em qual cidade? Pô, cara, ali o fulano já tem um candidato, já está mais vantajoso para ele. Você vai ter quantos candidatos a vereador? Vamos arrumar aqui? Você não topa ser secretário do outro, vice, candidato a vereador, enfim, para evitar que os nossos votos conservadores fossem tão espalhados e tão pulverizados. Nunca tivemos uma eleição com tantos candidatos da direita, com tantos candidatos conservadores. Também nunca tivemos uma eleição com candidatos conservadores com tão poucos votos. Note aqui na capital, o vereador Carlos Bolsonaro foi eleito com 106 mil votos em 2016, agora com 70 mil votos. Ainda é uma grande votação, mas de qualquer forma mostra que dividiram-se os votos e o pior, isso não resultou em número de cadeiras. Se o Carlos tivesse feito 20 mil votos, estaria ótimo. Se esses 106 que ele havia tido antes fossem divididos, a gente tivesse 5 vereadores com 20 mil sendo eleitos junto com ele. E aí nós teríamos uma forte bancada para nos defender, para prosperar as pautas conservadoras na Câmara Municipal, o que não acontece. Então, mostrou-se que a falta de organização, a falta de diálogo custou muito caro. E esse cenário, infelizmente, tende a se repetir para 2022, uma vez que desde a eleição de 2020 ainda não houve aquele momento em que a direita se reuniu. A mesma liderança que eu citei, que deveria sentar deputados federais, estaduais, enfim, e discutir uma estratégia, essas mesmas lideranças deveriam se reunir agora. Pô, galera, ó, pensamos que estavam ganhando, perdemos, pô, agora vamos ver onde é que a gente errou. 2022 não podemos cometer esse erro. Por quê? A eleição do presidente Bolsonaro, eu acredito, eu sou muito otimista com a reeleição do presidente Bolsonaro, primeiro porque ele tem feito um excelente trabalho, segundo porque ele quebrou muitos paradigmas. Aqueles ataques que o Bolsonaro sofria durante a campanha eleitoral, racista, machista, homofóbico, incompetente, tudo mais, tudo isso caiu por terra. Bolsonaro tem feito um excelente governo, tem levado resultados que a esquerda por muito tempo prometeu, anunciou e não entregou. Bolsonaro tem tido um governo para todos, tem avançado as pautas que ele se comprometeu, pautas como armamento civil, por exemplo, e também tem levado aquelas pautas que a esquerda tinha como dela, como água no Nordeste, como combate à pobreza, oferta de empregos e tanto mais. Então, diante disso, eu acredito sim que a reeleição do Bolsonaro é lógico, não podemos dormir, mas essa reeleição ela é muito mais provável. Agora, temos sim um grande confronto a vir por aí, vemos uma articulação contra a contagem pública dos votos, que seria o voto impresso sendo contado na sessão eleitoral, enfim, sai o resultado eletrônico e depois de algumas horas ele é confirmado pela contagem manual dos votos.
Bom, isso a gente vê uma grande resistência, vê aí um condenado, um marginal, sendo perdoado de seus crimes para poder concorrer à eleição. Tudo isso é muito claro. É uma armação, aí, uma tentativa de atingir a reeleição do presidente Bolsonaro. Mais grave do que isso, mais preocupante do que isso, é o cenário nos estados. Porque se por um lado nós temos uma estrutura da direita, do estamento burocrático, se preparando para disputar com Bolsonaro, e Bolsonaro tem o seu nome, Bolsonaro já tem a sua posição consolidada, veremos aí um grande confronto. Nos estados, nós temos a mesma dificuldade, a mesma estrutura da esquerda sendo organizada, é a mesma urna, é o mesmo processo eleitoral, são os mesmos partidos, mas não temos um Bolsonaro. Nos nossos estados, nós não temos um Bolsonaro disputando o governo ou o Senado. E me preocupa que a ausência de um Bolsonaro no estado faça com que todos nós nos preocupemos com a reeleição do Bolsonaro em 2022 e a esquerda use essa brecha, sabendo, vamos perder a eleição de presidente, mas vamos ganhar o governo do Rio. Vamos ganhar o governo de São Paulo. Perdemos a eleição de presidente, mas vamos ganhar o Senado. Vamos fazer maioria no Congresso Nacional e Bolsonaro não consegue governar. Entenda, a dificuldade que nós temos tido com relação às medidas de restrição de liberdade é a oposição que Bolsonaro sofreu ao longo de 2020 nas mãos de Rodrigo Maia, Wilson, Dória, por exemplo. Isso tende a se intensificar a partir do momento em que nós tivermos no governo do Rio de Janeiro, por exemplo, um Freixo. A partir do momento que tivemos um Boulos em São Paulo no governo, a partir do momento em que eles forem maioria no Congresso Nacional. Entenda, já não existe mais esquerda, direita e centrão. O centrão está muito articulado com a esquerda. Eu vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Caiu a máscara. Acabou essa história de centro-esquerda, direita moderada. É tudo esquerda e não dá mais para fugir disso. Olha o que aconteceu, está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro. A esquerda, que sofreu, óbvio, um golpe muito forte em 2016, com o impeachment da Dilma, a desmoralização do PT, a iminente prisão do Larápio, tudo isso fez com que a esquerda recuasse e perdesse muito espaço. Nós avançamos, mas não foi só a direita conservadora, você se lembra. Dória ganhou a prefeitura em São Paulo com o apoio da direita. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o Flávio Bolsonaro, eu já expliquei isso. Na véspera da eleição, a pesquisa dava 7% para ele. Na eleição ele teve 14%. Se não fosse essa pesquisa esquisita, para dizer o mínimo, talvez o Flávio tivesse ido para o segundo turno. Então nós tivemos alguns avanços, a esquerda perdeu espaço. Em 2018, Bolsonaro veio com tudo, ganhou a eleição. Elegeu-se e levou com ele muitos parlamentares. Muitos desses nada tinham a ver com a base conservadora. Abandonaram Bolsonaro nos primeiros meses, se viraram contra. Muitos outros, até hoje, fazem arminha e prestam continência para o capitão, mas, infelizmente, não entendem as pautas que se propuseram defender. E essas pautas não avançam na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Esses deputados, por exemplo, parlamentares, que a gente chama de deputeg, eles não se dedicam à formação de uma base, à ocupação de espaço. Isso se refletiu em 2020, quando eles simplesmente focaram em ampliar o seu território eleitoral, lançando candidaturas não conservadoras, não candidaturas viáveis, mas fazendo todo o esforço e colocando toda a máquina do seu próprio gabinete à disposição dos seus assessores, que, sendo eleitos vereadores, passariam a trabalhar para reeleger os deputados e ficar nesse ciclo interminável. Infelizmente, não se preocuparam com o combate ideológico, com a ocupação de espaço, com o enfrentamento à esquerda que já se reorganiza. Com isso, nós repetimos os defeitos de 2018. Elegemos pouco e elegemos mal. São muitos vereadores eleitos
porque receberam grandes apoios, mas que não têm capacidade de levar adiante aquilo que o eleitor conservador demanda e espera deles. Meus amigos, diante disso, a esquerda está se arrumando. Eles estão se preparando para não dividir mais, não diluir os votos. Eles estão diminuindo o número de pré-candidatos. Aqui no Rio de Janeiro, um dado rápido, nós temos o PT em Maricá, temos o PDT em Niterói e temos aqui na capital do Rio de Janeiro o PSOL com Freixo, o PSOL de Renata Souza, um PSOL que vinha se fortalecendo há muito tempo, disputando o governo do estado com o vereador Tarcísio ou a prefeitura com o Freixo. O Freixo vem agora para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro e o PDT tem uma prefeitura numa cidade importantíssima que é Niterói. O PT vem fazendo um trabalho de ocupação de espaço, tomando a região de Maricá, São Gonçalo e cidades adjacentes. Enfim, isso daria para a esquerda 3 opções. Marta Rocha no PDT, o Freixo no PSOL, daria o Horta ou o Quaquá pelo PT, enfim, e teriam aí os votos da esquerda sendo diluídos. Mas o que aconteceu, meus amigos? Olha a manobra que acontece. Romário, eleito senador pelo PSB, foi para o PL. O PL recebe o governador Cláudio Castro. Então se afasta o Romário da esquerda. E aí, agora, o PSB ele vai receber o Freixo, sai do PSOL, vai para o PSB, já fazendo uma chapa com o Lula. O PT do Lula, que estava se articulando em Maricá, para o Senado e para o governo federal, seriam 2 candidatos, ainda tem o Lindbergh como opção, que é vereador no Rio de Janeiro, o PT recuou e confirma o apoio ao Freixo para governador. Então o Freixo sai do PSOL, mas leva o PSOL com ele, para dentro do PSB. E esse partido apoia o Lula. E o Lula vai agora articular o governo do estado para o Freixo. Por outro lado, você tem o PDT. O PDT da Marta Rocha, por exemplo, é muito mais próximo ao PT do Lula do que ao próprio Ciro Gomes, que é do PDT. O Ciro Gomes é uma opção da esquerda que já vai ficando cada vez mais dissolvida. O próprio PDT já tende a apoiar o Lula quando indica aí um apoio, no mínimo, no segundo turno. Talvez você esteja se perguntando, mas Valdinei, vamos falar da direita. Por que você está falando tanto das articulações da esquerda? O Lula passou aqui quase uma semana percorrendo as cidades do Rio de Janeiro, foi conversar com o Eduardo Paes, eleito prefeito no Rio de Janeiro. E qual a importância dessa aproximação do Lula vindo almoçar com o Eduardo Paes, que já disse antes, né, que aqui no Rio o Lula tem um soldado, Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Então o Lula quer trazer o Eduardo Paes para essa aliança, porque o Eduardo Paes foi para o PSD, foi eleito no DEM e mudou para o PSD. O Cláudio Castro, governador do Rio, ele quer trazer o PSD para a sua base de apoio. Mas o Eduardo Paes, ele sabe que vai ter muita dificuldade de eleger o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. Até porque a chapa Cláudio Castro e Romário não parece agradar tanto assim a direita, a própria direita. E aí o Eduardo sabe o seguinte, eu vou ter que me unir ao Cláudio Castro, sendo que o Eduardo já é oposição ao Bolsonaro. Como que ele vai conseguir fazer essa aproximação? Ele teria que abrir mão de muita coisa. Para ele é mais fácil, já que ele disse ser um soldado do Lula, apoiar o Lula e, por consequência, apoiar o candidato do Lula, que é o Freixo. Existe ali uma rusga entre Freixo e Eduardo Paes, mas o Lula pode argumentar e unir novamente esses dois. E isso seria aí um grande prejuízo para a campanha do Cláudio Castro. O Lula tenta trazer também o Grael de Niterói, que é do PDT. Assim, o Lula enfraquece 2 candidaturas ao mesmo tempo, levando esses apoios para o Marcelo Freixo, que já conquistou corações dentro do PDT. Então, meus amigos, nós temos um grande risco aqui no Rio de Janeiro, que é de ter, pela primeira vez, um candidato da extrema esquerda sendo alçado ao segundo turno em primeiro lugar. Porque geralmente eles vão com uma diferença entre primeiro e segundo muito grande, né? A gente teve agora, em 2018, uma primeira oportunidade em que um candidato dito de direita
foi para o segundo turno sem um candidato de esquerda declarado, que era o Eduardo Paes, que se declarava um candidato de centro. Então tínhamos, teoricamente, direita e centro. Hoje, o cenário muda. Vamos ter no segundo turno o Freixo, muito provavelmente, à frente do Cláudio Castro. Por quê? Freixo reúne em torno de si toda a esquerda e Cláudio Castro não reúne toda a direita. A situação vai muito preocupante para o segundo turno, porque num segundo turno, Freixo e Castro, há uma grande chance de repetir o que aconteceu com o segundo turno, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Tudo isso articulado e manobrado pelo Luiz Inácio. Enquanto todas as atenções da direita estão na reeleição do presidente Bolsonaro, o Lula usa um caminho inverso. Ele sabe que a candidatura dele já está posta, então ele vai agora estruturar os palanques eleitorais nos estados. Ele vai pegar boas candidaturas na ótica da esquerda para senador e para governador, vai colocar esses caras fortes nos seus estados, vai subir no palanque junto com eles e vai tentar pegar aí pelo menos 20%, 30% desses votos do total aqui no Rio de Janeiro e vai tentar levar para ele, indo para o segundo turno aí com uma certa relevância, demonstrando um perigo. A reeleição do Bolsonaro é algo que me causa grande otimismo, acredito que ele vai ganhar. O grande problema, meus amigos, é que essa estrutura da esquerda vai dar palanque, vai dar visibilidade às suas pautas. E eu estou vendo no Rio de Janeiro as nominatas partidárias sendo organizadas. O que vai acontecer é que o PSOL, o PDT, o PSB, o PT, o PCdoB, todos esses partidos de esquerda vão se organizar para montar chapas com qualidade na esquerda para aumentar a sua bancada. Então nós teremos aqui no Rio de Janeiro uma esquerda muito bem montada, um centrão muito bem articulado, também se blindando. O DEM expulsa Rodrigo Maia, o DEM procura agora o apoio dos evangélicos. E aí nós temos um conservadorismo, uma direita leal ao Bolsonaro, que vai mais uma vez, assim como 2018, assim como 2020, ir para o último minuto, cada um, salve-se quem puder, corram atrás do seu partido e façam a sua campanha. Meus amigos, a chance que nós temos de ter candidatos conservadores com 1.000 votos, com 300 votos, vendo uma esquerda sendo eleita com 40 mil votos, ela é muito grande. Essa chance é muito grande, porque os nossos votos foram pulverizados em 2020 e provavelmente também serão em 2022. A outra opção que nós temos é o seguinte: olha o partido que o Bolsonaro vai e vote em quem estiver no partido dele. Bacana, né? Igual foi 2018. Votamos em muitos Joyces, Frotas, muitos pangarés que não duraram um mês, viraram as costas para o Bolsonaro. Só tem uma forma de nós combatermos isso. É agora a direita se organizar. Os pré-candidatos se apresentarem. Você, eleitor, acompanhar cada pré-candidato conservador. Fazer a sua escolha, independente do partido que ele estiver, e ajudar a eleger esse cara, essa mulher, no seu estado, seja governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Não dá para esperar uma indicação de cima para baixo, não dá para esperar aparecer o partido ideal. É agora, é o momento de fazermos nome. A esquerda vai fazer maioria no Congresso Nacional e, se eles fizerem isso, irão destruir o próximo governo do presidente Bolsonaro. Se vocês acham que de 2019 a 2023 o governo Bolsonaro tem enfrentado dificuldade, vocês verão o que acontecerá com essa esquerda levada pelo Lula ao Congresso Nacional. Lula não ganha a eleição, mas vai virar um primeiro-ministro. Bolsonaro, presidente da República, e o Lula governando o Congresso Nacional. É importante a gente acordar para isso, a gente ficar alerta para isso agora e começar a reagir, começar a formar base. Não adianta fazer arminha, porque eu estou vendo no meu estado PT conversando com evangélicos, conversando com militares, oferecendo algumas soluções,
plano de carreira e muita coisa que eu vou falar em outro vídeo aqui para você, trazer os bastidores daquilo que o PT e a esquerda estão oferecendo, e muita gente que você acha que vai fazer campanha para o Bolsonaro, meus amigos, infelizmente está assumindo hoje compromisso com a esquerda. Nós precisamos agora reagir a isso, organizar essa base. E para organizar, esse é o momento, convido você a fazer parte do movimento conservador, um movimento organizado em todo o país para estudar política, não só no campo ideológico, nós estudamos sim cultura, filosofia, estudamos também o plano local, aquilo que acontece na cidade, no estado, no seu bairro, para assim podermos ocupar espaço. Nós declaramos apoio ao Bolsonaro e apoiamos as pautas do Bolsonaro, mas o que o Bolsonaro precisa no Congresso e na Assembleia Legislativa não é de arminha, não. Ele precisa de alguém capaz de frear os projetos da esquerda e ajudar a avançar os projetos do governo. Você viu, não adianta aquele deputado leal ao Bolsonaro apertar o botão verde quando ele manda apertar verde, apertar vermelho quando ele manda apertar vermelho. Precisa saber judicializar, combater na tribuna, formar base, processar, enfim, dar o combate, que aí, meu amigo, precisa de ter qualificação, e a grande maioria que nós estamos vendo não tem competência para isso. Se você quer se informar, quer conhecer, recomendo para você aqui, inscreva-se nesse canal Vista Pátria, ative o sininho, ajude-nos nessa plataforma que será em breve lançada, um portal de notícias do Vista Pátria. Vista Pátria está se dedicando aqui com informação, formação cultural, concurso Nós Somos o Ocidente, a plataforma que está sendo lançada para que você possa ter uma referência, ter conhecimento, ter organização e nós juntos possamos enfrentar e vencer essa guerra. Meu amigo, não adianta só ficarmos reclamando na internet. É importante agir e ocupar os espaços e não deixar a esquerda retomar os lugares que nós tiramos deles em 2018. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço que curta esse vídeo, deixe seu comentário e nos ajude a compartilhar nas redes sociais. Forte abraço e até o próximo vídeo.